Olá, meus queridos e minhas queridas do signo de Virgem. Hoje nós vamos fazer uma leitura sobre clareza emocional. Por quê? Virgem cuida de muita gente, cuida de todos e às vezes, por esse controle, acaba se perdendo de si mesmo. Então chegou o momento de olhar para você. Vamos entender a sua energia atual, qual o padrão que você vem repetindo, o que você precisa enxergar e, claro, quando você assume essa nova postura, qual o resultado que você tem diante dessa situação. Então, coloca a sua intenção aqui na mesa, respira fundo comigo e vamos abrir a sua energia inicial de quem se conectou comigo. Meu nome é Aline, eu sou astróloga e terapeuta em regulação emocional feminina. Vamos juntos, Virgem! Virgem está diante de muitas opções, né? Tô me conectando com uma pessoa que na energia atual ela tem, ela tá cuidando de muitas coisas ao mesmo tempo, né? Ela tem várias opções ao mesmo tempo. Então, assim, de repente a casa, trabalho, filhos, organização do emprego, né? Da vida financeira, da vida amorosa, enfim. É um virginiano que está diante de várias situações, né? E se deparando com o que eu escolho primeiro, né? Qual é a minha prioridade nesse momento? Então, assim, um virginiano não tá tendo tempo nem para respirar de tantas coisas que estão chegando para ele. Por quê? Por serem pessoas práticas, vocês conseguem organizar com maestria tudo aquilo que vocês querem, né? Vocês têm essa força, esse poder, né? E aí aqui mostra que, ó, vocês sabem exatamente como orquestrar, né, a vida, né, as situações, não somente suas, mas com relação às outras pessoas. Então, assim, quando você se vê diante de todas essas escolhas, você acaba entendendo que, peraí, né? Eu organizo tudo e cadê a minha estabilidade, né? Cadê a minha tranquilidade, a minha paz, a minha serenidade, né? Mas talvez esse seja exatamente o combustível, Virgem, né? Que te leva para o próximo nível. Então, assim, a energia atual de vocês é essa, diante de muitas escolhas, tá? Vamos entender é, qual é a sensação que você tem diante dessas escolhas, tá? Mostra pra mim, Tarô, qual é a sensação, né, que Virgem tem diante dessas escolhas. Qual é a sensação, por favor, Tarô, uma carta. Qual é a sensação que Virgem tem diante dessas escolhas? Me mostra, Tarô. De escassez. É aquela sensação de que eu faço tudo pra todos e nunca sou reconhecida, né? É aquela sensação de que sempre tá me faltando algo. A sensação de que nunca tá completo, né? Eu cuido e algo em mim ainda falta, né? Porque eu não vim só pra cuidar, eu também preciso ser cuidada em alguns momentos, né? E é onde Virgem, ele acaba se fechando, né? Tem alguns momentos que você precisa estar sozinho para você acalmar um pouco a sua mente, para você acalmar as suas emoções, para você dar conta de tudo. E tá tudo bem, Virgem, porque o ser humano é assim. E aí, quando você tá nesse momento de isolamento, de introspecção, é porque você tá buscando a sua estabilidade, a sua paz, a sua tranquilidade, para que as coisas clareiem, tá? Diante de situações que para algumas pessoas podem estar paradas, mas para você, você tá ali, né, trabalhando efetivamente dentro dessa situação para que, ó, as pessoas olhem de outra perspectiva, tentem olhar da maneira que você entende aquilo, né? Então, assim, nesse momento, o que tá te paralisando é essa sensação mesmo de esse bloqueio que tá vindo pra você, essa sensação de nadar e morrer na praia, né? Sempre tá faltando algo, nunca ninguém está completo perto de mim, né? Eu preciso dar conta da vida do meu filho, da minha filha, eu preciso dar conta do meu trabalho, eu preciso dar conta do meu lar, eu preciso dar conta das finanças, das despesas, enfim, eu dou conta da minha vida e da do outro, e é onde Virgem perde um momento de recuperação, um momento de introspecção, para que
ele entenda, vocês entendam esse momento, tá? E tá tudo bem. A gente às vezes precisa descansar para recarregar a bateria para ir pro próximo passo, tá? Vamos entender com o tarô o que você precisa olhar nesse momento. Tarô, mostra pra mim qual ângulo da vida Virgem precisa olhar nesse momento. Que Virgem precisa olhar, a verdade que eles precisam ver, tarô. Qual a verdade que Virgem... 8 de espadas, tá? 8 de espadas, você entender... Peraí que eu vou pegar aqui, cara. Você entender que você não tem amarras com ninguém, não tem obrigação, tá? Você faz porque você gosta de cuidar. Você faz porque você é uma pessoa que se prontifica, né? Em estar perto do outro, em cuidar do outro, né? É uma pessoa que, dentre todas as situações, ela consegue manter a mente focada naquilo que precisa ser resolvido naquele momento. Não adianta ficar rodando em passos, né? Rodando em círculos e não sair do lugar, precisa se movimentar. Então aqui você entende que o que você precisa olhar e mostrar para essa situação que está acontecendo na sua vida é que ninguém está preso, tá? Às vezes a gente se prende, ó, a papel higiênico, né? E assim, quando a gente mesma é que se prende naquela questão, sendo que, ó, quando você entende que nada depende de você, porque a vida do outro depende do outro fazer, você mostra o caminho, mas o outro decide se ele vai ou não por esse caminho, tá? Então você tem, aqui você fica muito claro pra ti, né, que as opções estão ali, mas a pessoa vai se ela quer e tá tudo bem, tá? Por quê? Quando a pessoa tenta se construir a passos pequenos, né, um pouquinho por dia, ela consegue uma estrutura, uma estabilidade, um foco, tá? Então, assim, aqui que o tarô pede pra você, fale mais, diga mais, né? Observe isso, que às vezes a pessoa tá enrolada no próprio ciclo dela mesma. Em que, se você tem essa dinâmica de dar a clareza, você dá a clareza e deixa que a pessoa evolua a mínimos passos. Por quê? Por vocês serem práticos, vocês vão lá e resolvem, né? Não ficam demandando de situações. Mas tem algumas pessoas que não funcionam nessa dinâmica. Então, aqui o tarô mostra pra você essa verdade, né? Nem todo mundo consegue alcançar e orquestrar a vida de uma maneira tão organizada quanto vocês, né? Então, essa verdade vocês precisam olhar, tá? Então, vocês mostram o caminho, mas quem lapida é a própria pessoa, seja um filho, seja um neto, seja um irmão, né? Seja o marido, a esposa, enfim, encaixe no seu contexto. Aí, se você está se identificando comigo, já deixa seu like, se inscreve no canal que eu tô adorando essa energia de vocês. E claro, né? Deixa um sol nos comentários que eu vou saber que você tá conectado aqui comigo ainda. Vamos entender com o tarô o que vocês precisam, então, organizar, qual atitude prática dentro dessa questão aqui da vida de vocês hoje, para que vocês tomem as melhores decisões. Vamos ver? E calma aí que a gente já vai ver o resultado, hein? O que Virgem precisa organizar ou cortar? Qual a atitude prática deles? Por favor, tarô. 9 de copas. 9 de copas é quando, ó, a torre. Vem aí um rompimento, né? De algo, né? Dessas amarras que talvez você tenha trago, né? Que você passa a ver. E aí vem esse rompimento para que você procure o seu bem-estar, tá? Sua tranquilidade, seu prazer, 9 de copas. Então, o que acontece? Quando você rompe, né? Esses laços de que você não é o responsável, você mostra o caminho, mas a pessoa decide, você entra num bem-estar, num conforto, numa tranquilidade, porque o que você precisava fazer, que era cuidar, você já fez, né? Agora você rompe com isso, tá? E passa a ter uma leveza, uma tranquilidade, um bem-estar, olhando um pouco mais para você. Por quê, Virgem?
saiu o 4 de espadas dizendo que você precisa de um momento de introspecção. E às vezes a gente dormir um pouquinho, tomar um bom banho mais demorado, a gente fazer pequenos gestos de autocuidado conosco, isso reflete na vida. Isso reflete em bem-estar, em conforto, em autocuidado. Você já cuida tanto do outro, então tá no momento de você cuidar do seu bem-estar também, tá? Então aqui efetivamente é o tarot te convidando, né, a fazer esse movimento, a organizar pelo menos uma vez por dia, quem não consegue uma vez na semana, uma vez ao mês, você tirar um momento de conforto, bem-estar e leveza pra você, para que você recarregue, né, suas energias e saia dessa sensação aqui de que tudo me falta, tá? Vamos entender com o tarô, quando vocês adquirem essa tranquilidade, qual é o resultado? O tarô mostra pra mim, após o 9 de copas, o que eles têm de resultado, por favor. Qual o resultado? Caíram logo 2. É vocês com uma tremenda sabedoria e, sim, vocês dando espaço para entender o sentimento de acordo com essa situação que vocês estão vivendo. Mas tendo a certeza de missão cumprida, sabe? A Papis, ela é ela é uma senhora, né? Uma mulher que ela tem uma sabedoria enorme. Então, assim, vocês já trazem isso, né, de bagagem. Então é você entendendo que papel cumprido, eu fiz o meu papel. E agora tá no momento de eu descansar. Porque eu vou filtrar todo esse sentimento que eu tô tendo, né? Pra que mudanças aconteçam. E eu mostrei que, né, essa dependência não precisa. E você coloca ordem em tudo isso, imperador. E você faz um movimento certeiro pra que as pessoas ao seu redor evoluam também, assim como você. Tá? Então, assim, é um virginiano, uma virginiana que tem essa sabedoria como dom mesmo, tá? O resultado é esse, e vocês passam a 4 de espadas, ó, a descansar um pouco mais e entender que cada pessoa tem seu momento emocional e seu momento de maturação dentro das emoções diante das situações. Nossa, complexo, né? Mas era o que eu queria passar. Então, assim, é vocês buscando esse bem-estar, esse conforto, essa leveza, saindo da escassez. Eu sei que vocês estão diante de muitas escolhas, mas o tarô aqui tá te convidando a entender que você não tem essas amarras, tá? Você não tá preso nisso. E que sim, você pode respirar um pouco, relaxar e se permitir também, Virgem. Essa foi a nossa leitura, essa foi a nossa conversa. Amei estar com vocês. Quem quiser uma leitura do mapa natal de uma forma dinâmica, a descrição do meu contato tá na descrição do vídeo, combinado? Entre em contato comigo, uma consulta de tarô, para que a gente, juntos, a gente clareia mais essa emoção na sua energia e juntos a gente saia desse caos. Vamos juntos, até a próxima leitura. Gratidão!